Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Medeiros, para quem ainda não sabe, não me conhece. Dentre algumas coisas que eu faço, uma delas é ser psicólogo. E diante de alguns atendimentos que eu tenho feito, diante de algumas pessoas que eu tenho ajudado, que eu tenho podido conversar, trocar uma ideia, eu tenho observado uma coisa que se repete com uma frequência muito alta, que é a reclamação. E aí eu lembro que quando eu fiz a minha pós-graduação em acupuntura, isso lá em 2010, provavelmente, 2011, durante a pós, um professor me perguntou o seguinte: quem você quer ser? E aí a resposta que me veio automaticamente foi a seguinte: eu quero ser aquele que ajuda as pessoas a serem. E é justamente isso que eu tenho feito com os vídeos que eu tenho gravado, justamente isso que eu tento fazer nos meus atendimentos, a cada curso que eu faço, a cada aprimoramento, a cada desenvolvimento pessoal que eu corro atrás, que eu busco, a intenção sempre é essa: ajudar as pessoas a serem, independente do que elas queiram ser, mas que elas sejam elas principalmente. E aí a reclamação vem justamente atrapalhar com que isso aconteça. A reclamação faz com que a gente coloque na mão dos outros aquilo que a gente pode fazer. Ou seja, a gente deixa de ser a gente. Então, quando a gente não é o que a gente poderia ser ou o que a gente já é, vem as ansiedades, vem as frustrações, as decepções, porque eu coloco na mão do outro uma responsabilidade que é minha. Onde eu deveria fazer alguma coisa, ou pelo menos onde eu poderia fazer alguma coisa, por mim mesmo, eu não faço. Se eu tenho os dois braços, se eu tenho as duas pernas, se eu posso ir, se eu posso pegar, como por exemplo, um lixo que está no chão na rua. Se eu tenho minhas duas mãos, se eu posso abaixar, posso pegar e jogar na próxima lixeira. Por que reclamar de que alguém jogou no chão? Por que reclamar de que alguém não pegou aquele lixo? É aquela metáfora de que fala o seguinte: todo mundo achou que alguém deveria ter feito algo que qualquer um poderia fazer e ninguém fez. Deixa de achar que todo mundo poderia fazer. Lembra que a sua mãe te falava que você não é todo mundo? Vá lá você e faz. A responsabilidade é sua e totalmente sua. Ninguém te deve nada. Ninguém precisa fazer nada por você. Se você pode fazer, vá lá e faz, cara. Não fica reclamando porque outras pessoas não fizeram se você pode fazer. Existem 3 camadas de coisas que acontecem na nossa vida. A menor delas, a central, é o que depende da gente. É a nossa ação para resolver alguma coisa. A camada intermediária, que é um pouco maior, é o que eu posso fazer para incentivar as coisas à minha volta a mudarem ou melhorarem. E a terceira camada, mais exterior, que é a maior, é aquela que eu não posso fazer absolutamente nada. O problema é que a gente fica focado nas coisas que a gente não pode resolver. E aí a gente fica reclamando, a gente fica arrumando culpados, arrumando desculpas, e a gente deixa de fazer o que a gente poderia fazer. A gente emprega uma energia surreal em coisas que a gente não pode resolver e deixa de aplicar uma energia ali focada, uma energia direcionada nas pequenas coisas que a gente pode resolver no dia a dia. Normalmente são muito menores. Se a gente vai resolvendo uma por uma, a gente vai resolvendo pendências. E as pendências geram na gente sensação de procrastinação, sensação de frustração. Se eu faço as pequenas coisas que me cabem ser feitas a cada momento da minha vida, os meus deveres diários, a minha vida ganha uma qualidade muito maior. Percebe que você pode fazer as coisas para a sua vida mudar. Não dependa dos outros. Ninguém te deve nada. Entra nesse jogo da vida pensando assim, que ninguém te deve nada e você deve tudo a todos. Seja um resolvedor de problemas, porque quando os problemas surgirem, quando os problemas aparecerem, você vai estar pronto para resolver qualquer que seja esse problema. Talvez de princípio você não consiga resolver logo, com facilidade, mas depois que você começar a resolver, você vai aprender a resolver. Sempre que a gente começa a fazer alguma coisa, aquilo parece difícil, mas tudo se torna fácil depois que a gente aprende. Tudo na vida é assim. Então, por mais que a gente tenha alguma dificuldade, tenha algum medo de iniciar alguma coisa, seja uma mudança interna, seja um empreendimento, seja uma mudança
a nível de relacionamento, enfim, o que quer que seja, qualquer mudança que vá nos tirar da nossa zona de conforto, requer um certo esforço no início, mas depois que esse esforço é feito, tudo fica muito mais fácil. Depois que a gente aprende a fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente tem medo de fazer, todas as coisas ficam muito mais simples. Então entende isso. Ninguém te deve nada. Não fica buscando frustrações para você. Não fica arrumando desculpas para justificar o que você não fez. Se você pode fazer, se cabe a você fazer, se está inclusive dentro dos seus deveres diários, da sua vida, faz você. Não fica achando que os outros deveriam fazer. E aí, por exemplo, se você sabe fazer alguma coisa e não vai lá e faz, vai chegar alguém que não sabe fazer e vai tentar fazer aquilo e vai dar errado. E você vai culpar aquela pessoa. Se você sabe, como por exemplo, que o lixo deve ser jogado em tal lugar e você não faz, às vezes uma pessoa que é proativa, mas não sabe onde deve jogar, vai acabar jogando no lugar errado. Entende que isso é uma metáfora, é um exemplo simples da vida, mas que tudo funciona assim. Existe uma frase que a mim me inspira muito, que é a seguinte: o jeito que você faz uma coisa na sua vida é o jeito que você faz todas as coisas na sua vida. Então, se você é uma pessoa que enrola para lavar a louça da sua casa, que não arruma a sua cama, que não faz as coisas pequenas, você procrastina as coisas mínimas do dia a dia, significa que você é uma pessoa que procrastina. Não é uma pessoa que enrola para lavar a louça, é uma pessoa que enrola. Se o coleguinha do seu filho na escola rouba um lápis, rouba uma caneta, por exemplo, ele não é uma pessoa que rouba caneta, ele é uma pessoa que rouba. Não sei quais foram os exemplos, quais foram os ensinamentos que ele teve, ou as faltas de ensinamento que ele teve, mas o jeito que a gente faz uma coisa na vida é o jeito que a gente faz todas as coisas na vida. A repetição gera aprendizado. Quanto mais eu faço uma coisa, quanto mais eu ouço uma coisa, quanto mais eu falo uma coisa, mais eu aprendo aquilo. Mais a minha mente internaliza aquela informação e faz o meu corpo, que é totalmente congruente com a minha mente, ter comportamentos compatíveis ao meu pensamento. Se você pensa que as coisas são difíceis, se você sente que a dificuldade é muito grande, o seu corpo vai te dar respostas, vai te dar comportamentos compatíveis com o seu pensamento de dificuldade. E aí, às vezes, vai ser muito mais difícil de você fazer aquilo porque você pensa que aquilo é difícil. Então, se você, de alguma forma, transformar o seu pensamento e entender que as coisas só são difíceis enquanto a gente não sabe fazer, depois que a gente aprende, tudo fica fácil, talvez isso te dê um pouco mais de motivação para começar a fazer algo. E quando eu falo te dar motivação, eu não falo uma motivação física, aquele gás que a gente quer ter para começar a fazer as coisas. Porque a gente não depende de motivação para fazer nada. Uma coisa não está atrelada à outra. A gente pode muito bem fazer um monte de coisa sem ter motivação. E me arrisco a dizer todas as coisas sem ter uma motivação. Começar uma atividade física, começar uma dieta, começar a estudar, fazer o que a gente quiser fazer. Não precisa de motivação. A motivação, inclusive, vem depois que a gente atinge uma meta. E isso é muito importante, porque a gente fica preso muitas vezes a um desejo de motivação, a um desejo de ser bom, a um desejo de ser melhor, para aí sim começar a fazer alguma coisa que a gente deseja fazer, alguma coisa que a gente deve fazer, principalmente. Mas a ordem não é essa. A motivação só vem depois que a gente faz aquilo, depois que a gente completa uma atividade, depois que a gente conquista uma meta. E aí sim, o prazer de ter conquistado essa meta, o prazer de ter feito o que a gente tinha medo de fazer, libera na gente alguns hormônios, dentre eles a dopamina, e isso faz com que a gente fique motivado. E você só vai ser bom no que você se propuser a fazer depois que você começar a fazer. A frequência vai te levar à excelência. Então não queira ser muito bom, não queira estar extremamente preparado para começar a fazer o que é o seu sonho, o que é o seu dever. Não precisa esperar ser o melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem as suas próprias habilidades e você vai desenvolvendo cada uma delas com o caminho. Comece a fazer e seja bom nisso, com o passar do tempo.
Se você quer ver mudança no mundo, seja a mudança. As pessoas à sua volta vão melhorar conforme virem a sua melhora, conforme virem a sua evolução. E aí as coisas à sua volta melhoram também. Vai, faz, mata a bola no peito, joga o jogo da vida sem reclamar. Simplesmente seja você, seja o que você já é. Um grande abraço.